galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia daqueles dossiês, onde fazemos uma pequena viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e quem sabe nos prepararmos melhor para o futuro. Mas o nosso passado hoje não é nem tão distante. Temos que voltar ao ano de 2020. Por quê? Bom, no dia de ontem, tomei conhecimento de uma pesquisa que foi feita por um grupo que tem um papel crucial na história da direita no Brasil. Só que essa nova pesquisa não é sobre a direita. Ela envolve o maior portal alinhado ao petismo no Brasil. Se fosse em outros tempos, se fosse sobre a direita, teríamos um escândalo a nível nacional. Falando até em escândalo, né? Temos aí a questão dos precatórios, que eu creio que vocês estão sabendo. E o nosso vídeo hoje meio que gira em torno de duas coisas: perseguição e parcialidade. Temos que comentar sobre as coisas que deveriam ser notícia e não são. E o que deveria ser notícia, como a imprensa também trata de desvirtuar o assunto para tentar manipular o debate em favor da turma da esquerda. Aí eu quero começar pela questão americana, que você pode falar o que é que tem a ver com o Brasil. Bom, vocês vão ver, fiquei até surpreso, Demetrio Magnoli da Globo News defendendo Bolsonaro. Quero falar da questão do Trump, tá elegível. E aí disso, sai da parcialidade da imprensa para começar a mostrar todas as garras inquisitoriais da turma da esquerda que estão caladinhas com a questão aí dos precatórios. Aí a gente migra para coisas que envolvem democracia, regulação, censura, perseguição judicial, para entrarmos na denúncia aí contra o Brasil 247 e a gente voltar ao ano 2020 para tentar entender algumas coisas, inclusive mostrar toda a hipocrisia da turma da esquerda. E depois dessa longa introdução, vamos começar com esta belíssima nota que só poderia ter saído da Rede Globo. Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. Aí, olha que subtítulo belo. Parece até que foi a Miriam Leitão que escreveu. Em vitória política para Trump, juízes de maioria conservadora autorizaram que ex-presidente siga concorrendo à pré-candidatura pelo Partido Republicano. Aí, na mesma sequência, a Globo diz: sentença unânime julgou recurso à decisão da Justiça do Colorado que havia proibido o Trump de concorrer, mas valerá para todo o país. Aí o João Mauad fala o seguinte: o resultado foi 9-0. Foi unânime. Não é pra falar que não, que foi unânime, alguém. Não é que foi 9-0 e teve um que não votou, né? Sei lá, são 11. Não, lá são 9. A Suprema Corte Americana são apenas 9. Dos 9, os 9 votaram, os 9 a favor do Trump. Mas o pessoal da Globo não pode deixar de colocar na manchete que a Suprema Corte é composta de juízes de maioria conservadora. Até na hora de perder, eles precisam manipular para fomentar algum tipo de perseguição. E aqui o retrato dos nossos inquisidores brasileiros. Você vê nesse belíssimo rapaz, Joel Pinheiro, olhando as discussões americanas na Suprema Corte, apenas sou grato por termos uma justiça eleitoral. Você é grato porque você gosta de perseguir, Joel. Você gosta de perseguir. É isso. Porque se o resultado fosse outro, se Bolsonaro tivesse elegível, você não tava batendo palma. Você tá batendo palma porque as coisas acontecem do modo que você deseja. É só isso. Você não tem nenhum tipo de princípio. Aí eu fiquei surpreso que enquanto Joel Pinheiro, ia faltar coisa, né? Em vez de Pinheiro, tá, né, com triste que a Inquisição dos Estados Unidos não tá avançando, o Demetrio Magnoli chocou a bancada da Globo News. Vejam só. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar, o que é correto. Direitos políticos provêm da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos. Ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível
pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis, inclusive por malversação de verbas numa certa prefeitura ou qualquer coisa assim. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo. E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Lula se tornou inelegível em 2018. Depois, agora, Bolsonaro se tornou inelegível. Bolsonaro? Né? Então, as duas principais lideranças populares do Brasil se tornaram inelegíveis. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pelo Congresso. O Sérgio Moro possivelmente será cassado pelo TSE, embora seja um senador com um grande número de votos. Mas esses são os nomes mais notórios. Pelo Brasil afora, são milhares de políticos transformados em inelegíveis pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é: qual é o impacto disso do ponto de vista do eleitorado? Como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Nos Estados Unidos, se fosse como no Brasil, certamente Trump, nessa altura, seria inelegível. O que significaria que 40% da população americana, estou falando por baixo, né, não teria o direito de votar no candidato que prefere. Vejam só, né? Vejam só. Demetrio Magnoli aí questionando, né? Onde está a soberania popular? Mas a esquerda gosta de perseguir. Olha que pérola isso daqui. Um dos maiores perfis de esquerda lá do Twitter, o Pensar a História. Trump é fascista, perigoso, representa os interesses mais nefastos da plutocracia americana. Biden, fascista, perigoso, representa os interesses mais nefastos da plutocracia americana. Ele tenta falar que Trump e o Biden são a mesma coisa. Mas, entretanto, porém, todavia, e aqui mostra como o petista é parcial na hora de perseguir. Nesse momento, por uma mera questão de conjuntura interna, Biden é o fascista que traz menos riscos ao Brasil. Pensar a história, né? É um vassalo do Biden fascista. Vassalo do fascismo americano. Pronto, agora nós atualizamos, né, as definições da esquerda brasileira. Vassalos do fascismo americano. Do imperialismo fascista americano, né? Rapaz, sensacional. Essa é a esquerda. Aí essa mesma esquerda, que não aguenta ver uma denúncia que quer, sabe, aniquilar a oposição. Quando é com eles, desaparece. Quando é com eles, se joga debaixo da cama. Finge que não vê. Eu achava, né, que Ciro Gomes era um cara até de esquerda. Pelo menos ele se coloca aí na centro-esquerda. E aí o Ciro Gomes falou do Dilma. Falou do governo Dilma e de umas coisinhas que a turma anda aprontando. Vamos ouvir aqui o Ciro. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do quando é Planalto... que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a Se eu tiver possibilidade. provas, pode me dar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista.
É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto. Os mesmos de sempre. E os jornalistas não estão querendo ouvir, não estão querendo entender. Explicar para vocês, assim, bem simples, o que é isso, né? O pessoal, o que seria isso precatórios? É assim, gente. O precatório é uma dívida que você tem com a União. E normalmente são dívidas que levam anos para serem, né, para o caso ser julgado, primeira, segunda instância, até chegar ao final falando, beleza, o governo perdeu, agora tem que pagar. Às vezes isso leva 20 anos. Aí você tem esses precatórios, você é portador do precatório, você tem certeza que você vai vencer, mas vai levar 15, 20 anos. Aí você fala, pô, cara, eu vou vencer, mas vai levar 20 anos. Você ia ganhar quanto? 1 milhão? Aí você fala, ó, cara, eu te vendo de 800 mil. O cara que comprou ganhou 200 mil. Pode levar 20 anos, pode ser amanhã. O ônus da espera cabe ao comprador do teu precatório. O que o Ciro Gomes está anunciando é o quê? Que existiam aí precatórios no mercado e que a turma meio que descobriu que seriam pagos. E aí teve gente que comprou esse precatório pela metade do preço. É como se, ó, tu soubesse de alguém que tem uma dívida de R$1.000. Tu pagou 500 para a pessoa sabendo que o credor, né, que tenta te devendo, vai pagar amanhã os R$1.000. Então tu ganhou 500 conto de graça, porque tu tem informação privilegiada. Essa é a denúncia do Ciro Gomes. Essas questões que envolvem títulos federais utilizados, né, e envoltos em escândalos, isso não é a primeira vez que acontece no Brasil. Inclusive, quando a gente comentou no final de fevereiro, naquele dossiê, que eu parto das denúncias do Enéas, da questão lá da carta, que o Dilma assinou, que o Soros também tinha assinado, naquele vídeo a gente fala sobre a venda de estatais, Vale do Rio Doce, etc. Conversando com uma pessoa que na época era estagiário do mercado financeiro, o cara me contando que tinha um título, que se o precatório demora, ele falou, cara, era um título agrário. Ele falou, cara, a Deus dará. Assim, a Deus dará. E aí a turma criou meio que um esquema até para compra e venda de estatais na época, que você poderia até usar meio que esses títulos para fazer os pagamentos. Então assim, a galera meio que comprou na época com deságio de 95%. É como se você tivesse um papel que vale 100, aí você comprou por 5. Assim, diz que a galera lavou a jega na FHC, mas lavou a jega. Eu falei pra pessoa, cara, conta essa história, bota ela organizada, bota pra frente essa história que eu mesmo quero ouvir. Mas vamos continuar. Ciro Gomes fez essa denúncia seríssima. A esquerda que adora perseguir, tá perseguindo o Ciro Gomes. Não, é o Lula, né? Mais uma vez a esquerda mostrando toda a sua parcialidade. Quem, né, resolveu se movimentar diante da denúncia do Ciro Gomes não foi ninguém da esquerda. Foi o Nicolas Ferreira, um deputado de direita. Ciro Gomes denunciou hoje na CNN um possível escândalo do governo Lula envolvendo precatórios e bancos. Segundo ele, este escândalo seria de proporções maiores que o Mensalão e o Petrolão. Diante disso, protocolarei ao Ministério Público uma representação para que as acusações sejam investigadas. Ao mesmo tempo, solicitarei informações à ministra do Planejamento, Simone Tebet, questionando o processo de quitação integral destes precatórios. Caso a resposta não seja esclarecedora, cabe ao Parlamento avaliar por meio de uma CPI a validade destas transações. Outra série de sugestão, acho que também vale fazer o que o Ciro Gomes falou, que é o seguinte, ó, vai na justiça para olhar esses precatórios. Quem foi que recebeu o dinheiro? Pega a lista. Depois pega a lista dos, sabe, os credores originais, né? Quem tinha dívida originalmente? Fala assim, ó, essa dívida era de João, mas não foi o João que foi receber o dinheiro, foi Maria. Opa, peraí, mas por que Maria recebeu esse dinheiro? E você começa a fazer esse comparativo, né? Você vê se tem algum banco. Ou talvez tenha 2 bancos. Mas vamos continuar. A esquerda parcial e persecutória quase me surpreendeu. Quase. Eu digo quase porque ontem, 10 da noite, a AGU defende Jovem Pan e é contra a concessão para caçar a concessão. Eu falei, o quê? Eu não acredito.
É mesmo? A AGU do Lula não vai mais perseguir a Jovem Pan? Não vai. Aí a matéria ainda falava, a AGU alegou liberdade de expressão para defender a emissora. What? História é essa, pô? Lula? Não, não é possível. Eu já tava achando que tinha uma coisa errada. Aí eu fiquei pensando, né, pô, a Jovem Pan mudou o quadro de jornalistas, né, trouxe uma galera nova, às vezes pode ser por isso. Aí a nota do Guilherme Amado segue falando, a AGU discordou do Ministério Público Federal, defendeu a Jovem Pan, seria extremamente perigoso ao próprio regime democrático atribuir a qualquer órgão estatal o papel de avaliar a qualidade dos conteúdos veiculados pelas emissoras de rádio ou TV, escreveram os procuradores da AGU Arthur Soares de Castro e Silvia Helena Serra nesta segunda-feira. A AGU afirmou ainda que, se acatasse o pedido do MPF, a Justiça Federal estaria impondo censura prévia à Jovem Pan, o que é inconstitucional. As punições em caso de exercício abusivo da liberdade de expressão devem ser proporcionais e não podem resultar num ambiente que iniba a livre manifestação do pensamento, apontando flagrante risco aos princípios legais e constitucionais. Eu falei, rapaz, Deus tocou o coração do PT, mas estava estranho. Estava estranho, porque o petista é assim, ó. O jurista é Marcelo Heller, né? Muito ligado ao petismo. Lembram o processo movido pelo MPF contra a Jovem Pan? A União compareceu nos autos. Sim, amiguinhos, a União. Segura que a notícia é bombástica. Respira, conta até 10. A União tá defendendo a Jovem Pan. Eu morro e não vejo tudo. Sem anistia? Parece que começou. Ah, não, como assim vocês não vão perseguir? Aí, passado um tempinho, a AGU se posicionou e afirmou que vai voltar atrás. Mas, calma, a gente se atrapalhou. Aí eu falei, pô, ainda bem, eu já tava achando que o PT tinha mudado. Eu tava achando que o PT agora tá. Pô, mas peraí, pô, o PT gosta de perseguir, ela não vai perseguir mais. Aí tá aqui o nosso AGU, Jorge Messias, informa que a petição protocolada hoje, no final da tarde, nos autos da ação civil promovida pelo Ministério Público Federal contra a Rádio Pan-Americana, se listando, enfim. Feitas tais considerações, informo que determinei que a PGU, né, Procuradoria-Geral da União, apresente ainda hoje uma nova manifestação, mediante a qual declare expressamente o ingresso da União no polo ativo da demanda ao lado do Ministério Público. A gente está sendo defesa, estamos para ataque. Tudo em ordem, a evitar incompreensões sobre a posição atual, né, da atual gestão da AGU. Não toleramos e não toleraremos ataques à democracia. Razão pela qual estaremos ao lado do Ministério Público Federal para apurar a conduta da concessionária de radiodifusão. É a turma do Dil, bota pocando, é isso aí. Sem piedade, sem anistia. Você vê, né? Quando é com a direita, atropela. Sem piedade. Sem piedade. E quando é com a esquerda? Quando é com a esquerda? Se aquela denúncia ali da AGU, do precatório, que o Ciro Gomes fez, se fosse contra Bolsonaro, o país tinha parado. Os jornalistas não teriam interrompido o Ciro Gomes 3 vezes. A Globo tinha aberto um plantão. Eu nem preciso falar o que Randolfo Rodrigues já estava fazendo, né? Eu até tinha acionado o judiciário, o país já tinha parado. Como é o PT? Fica quieto. Aí você vai pra Jovem Pan. É de direita? Vai pra cima. E quando é com a esquerda? Aí vamos fingir que não tem nada acontecendo. Eu não sei se tem algo errado aqui. Mas se fosse de direita, irmão, Ave Maria, por muito menos, aquele cara do Getter veio ao Brasil e foi barrado, né, na saída, porque era ligado a Steve Bannon. Quando a direita era acusada de fazer parte da rede de desinformação do Steve Bannon, Maria, a esquerda queria CPMI, CPI, inquérito, já quando é o Brasil 247 que aparece, ó, vou ler o tweet. O Digital Forensic Research Lab do Atlantic Council fez um diagnóstico da influência russa na América Latina e influenciou os amplificadores das mensagens difundidas pela propaganda oficial do Kremlin.
No Brasil de longe, o Brasil 247 é o principal repetidor. Aí tá aqui, ó. O 247 aqui em cima, e aí? Aquelas histórias lá, né, da articulação internacional extrema-direita com Steve Bannon. Isso aqui não seria a mesma coisa? Mas agora, pro Kremlin? E aí? E aí, hein? Conta com a boa. Eu ainda vê aqui, ó. Criado em 2011 por Leonardo Atushi, o Brasil 247 é alinhado com a esquerda, especialmente com o Workers' Party, o Partido dos Trabalhadores. Pesquisa usando o site, né, análise, blá, que mostra isso, aquilo, outro que o Brasil 247 fez. Aí você fala, mas por quê? Por que a gente deveria, no mínimo, estar questionando? No mínimo, isso daqui deveria ser notícia pro Fantástico. Por quê? Bom, vamos mostrar um pouco da hipocrisia da esquerda e relembrar umas histórias que todo mundo que é de direita nesse país deveria conhecer. Que faz parte, né, do mito fundador do estado de amor que o brasileiro vive hoje. Site oficial do Brasil 247. O Digital Forensic Lab, a tradução dele é Laboratório de Pesquisa Forense Digital. É o famoso DFR Lab. Em 10 de julho de 2020, o Brasil 247, que agora está sendo acusado, né, de participar de uma rede que propaga a narrativa oficial do Kremlin, falava que relatório aponta as páginas ligadas ao gabinete do ódio de Bolsonaro removidas pelo Facebook. Confira. Aqui era gabinete do ódio, né? Aqui o relatório tinha que fomentar a perseguição, né? Cadeia. Relatório do DFR Lab listou as páginas que foram criadas para disseminar desinformação e foram suspeitas pelo Facebook. De acordo com o documento, as páginas foram criadas por funcionários de gabinete da presidência, dos filhos de Bolsonaro e de outros políticos do PSL. Os responsáveis tentavam esconder a identidade. Será que tentavam realmente esconder a identidade? Eu vou provar que não. Pelo menos em uma delas. Pelo menos em uma delas. Pelo menos em uma. Pelo menos em uma. Engraçado, né? O Brasil 247 foi fundado por alguém muito próximo, né? Muito próximo ao petismo. Né, Leonardo? Na última quarta, a rede social removeu 88 contas e perfis falsos que, segundo a empresa, estavam organizados para gerar desinformação. Páginas com centenas de milhares de seguidores que publicavam, olha agora a maldade, memes pró-Bolsonaro e outros conteúdos depreciando seus críticos. Não pode criticar. Como assim você deprecia quem critica Bolsonaro? O laboratório chegou à lista por meio de uma conexão entre os perfis, observando os proprietários, seus seguidores e padrão de curtidas. Eu esqueci de grifar ali o final. Aí você vai dar uma olhada no padrão, né, das remoções. As páginas removidas foram, olha, Alana Opressora, página de apoio à deputada estadual Ana Passos. Ué, tem tanta página de apoio ao Lula? Todas atacam o Bolsonaro diariamente. O difamam, pregam as coisas mais odientas possíveis. Conta de suporte da Alana, tá ali. Aí, ó. Bolso Gordos. Conta do Instagram que seguia Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu. Olha, esta conta segue o Paulo Chuchu. Meu Deus do céu, é muito criminoso. Página do Facebook da conta do Instagram criada pelo Técio. Olha o Técio aí, do gabinete do ódio, como a imprensa diz, né? Assessor de Bolsonaro. Bolsonaro News. Aí tem outra ali, ó, Bolsonaro News com 3S. Página do Instagram registrada pelo Técio. Uma é a do Facebook e outra do Instagram. Como assim o Técio criou uma conta do Bolsonaro News? Aí tem páginas como Bolsonaro PR no Planalto. DFR Lab não deu mais informações. Não deu, mas é conteúdo falso. É ataques. Aí segue. Página era curtida pelo Técio. O Técio curtiu. Vamos seguir. Fechado com Bolsonaro. Sem informações dadas pelo PRF Lab. Gato fingido. Seguia Paulo Chuchu, rapaz. Que é assessor de Eduardo Bolsonaro. Passarinho voou. DFR Lab também não deu informações. Por que o Bolsonaro? Conta do Instagram que segue Bolsonaro News e Bolsoneas. Olha, ele segue pessoas. The Brazilian Post.
página de site criada por Paulo Chuchu. The Brazilian Post ABC, página de site criada por Paulo Chuchu. The Brazilian Post, que é a conta do Instagram do site. Olha, o site do Paulo Chuchu ousou fazer uma conta no Instagram, não pode. Mas como assim? A Globo tem um site, mas também tem um perfil no Instagram, né? Então vamos né, suspender o Instagram da Rede Globo. Ainda tem outra lá, né? Trump, Trust, o DFR Lab não deu informações. Aí você vai nos comentários desta nota, o mesmo Brasil 247 que agora aparece no relatório da DFR Lab, que é da Atlantic Council. Olha os comentários dos petistas há 4 anos atrás. Esperamos é cadeia para este pessoal, pois não pode cometer crimes e ficar por isso mesmo. O crime do Paulo Chuchu foi criar um site. Maria, é muito criminoso. Isso é o petismo. Isso é o petismo. Com essa denúncia agora, com esse escândalo, será que vai ter esse comportamento? Só mostra que no Brasil você tem pessoas que são inquisidores. Não tem outra palavra. Eles são inquisidores. A função do petista na sociedade parece que é perseguir quem ele não gosta. Augusto, antifascista perspicaz. Para um desgoverno que nada tem a acrescentar e construir, então sua sobrevivência perpassa por fake news? A mentira faz parte dessa gente descarada, mau caráter, sedenta por poder e dinheiro? Quanto a lixo para disseminar os desinformados e ignorantes? Prisão para essa corja? Você vê, né? O petista só sabe prender os outros, mais nada. Júnior Brasil. Temos que compartilhar isto, pois lotavam a internet, quase todas as redes, faltando apenas os nomes das contas, grupos do WhatsApp, e podem criar outros ou fictícios para continuar a disseminação de fake news e o ódio. Aí vem ali o Silvio, ó, 4 anos atrás, esse estava na vanguarda. Judiciário. Pegue a linha do inominável para que esse país seja respeitado. Vices provocam rombo nos cofres públicos, mostrem serviço. Já era ídolo na esquerda, né? 2020. Aí, o mesmo Brasil 247. 1994, Volkswagen, Gabinete do ódio, pizza na calçada. Informações levantadas pela CPM das fake news e pelo DFR Lab, organização forense digital que tem parceria com o Facebook, dão conta da participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro no comando do Gabinete do ódio. 2 de seus então assessores parlamentares foram identificados como donos de contas ligadas à estrutura de desinformação e ataques a adversários políticos, informação referendada pela PF. Com essa gente não há conciliação. Com eles, ninguém honesto pode querer comer pizza na calçada. São criminosos. Por isso temos que denunciá-los e dar a eles o que eles merecem, a cadeia. Petista só sabe perseguir, rapaz. É um negócio que é doente. É cadeia, prisão. O cara só sabe falar isso. Cadê a prisão? Prende. Cadê a prisão? Como é que você tem um país desse jeito, gente? É só ódio. O tempo todo. É o tempo todo isso. E para vocês entenderem por que eu quis trazer esse caso, não é só para mostrar a hipocrisia, a parcialidade, sabe? Esse sentimento inquisitorial presente na esquerda. Mas essa questão do DFR Lab, esse episódio, né? Que essas contas, olha, ele fazia meme pró-Bolsonaro, olha como ele é malvado, ele fazia memes. Isso na época foi matéria no Fantástico. E este episódio, inclusive, ajudou a criar a ideia e fomentar essa narrativa que o Gabinete do ódio propagava fake news. Porque a história do Gabinete do ódio ela não surge ligada à questão das fake news. Foi toda uma construção. E esse relatório do DFR Lab assim, tem um papel crucial nisso. É um tijolo importantíssimo. E aí vamos relembrar umas coisinhas. Vamos relembrar. Até pra gente ver algumas figuras que seguem até hoje na política. Entender alguns problemas que o governo Bolsonaro enfrentou. E que na época... Talvez, né, todo mundo muito empolgado com aquele sentimento de nova era, começou 2019, o Brasil vai dar certo. Não se entendia muito, ficava batendo cabeça, tentar realmente entender algumas figuras que você vê hoje claramente
de qual lado elas estão, como por exemplo o Santos Cruz. Tem muita gente que falou, eu já vi alguns comentários do seguinte: Bolsonaro não fez o que mandaram ele fazer. Ele tinha que tentar lá desde o dia zero e ir pra cima da oposição, da esquerda. Tem muita gente que é de obra pronta. Tem uma coisa interessante para mostrar para vocês no âmbito desse tipo de comentário. Mas vejam só. Após essa pesquisa ter sido divulgada em 2020 contra a turma da direita, e que foi um escândalo, mas agora o Brasil 247 não. A época o Brasil 247, o BSM, né, o Brasil Sem Medo, publicou essa nota. A agência internacional ajuda a perseguir bolsonaristas. Ela tá do Fábio Gonçalves. Aqui eu peguei também que está grifado, né, meio torto, eu peguei do vídeo que eu fiz da época. A grande novidade é que você, cidadão brasileiro, contribuinte fiel, ajuda a financiar as operações do DFR Lab, ainda que não tivesse a mais vaga ideia sobre sua existência e que, em o conhecendo, não concorde com seus objetivos e métodos. Como disse, o DFR Lab é um projeto do Atlantic Council, que é um think tank que tem convênio milionário com a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, criada em 2003 por Lula. De acordo com as prestações de conta da Apex, em setembro de 2019, o órgão pagou $100 mil, cerca de R$400 mil na cotação da época, ao Atlantic Council para renovar a afiliação. Aqui era um print da época. Tá ali, ó. The Atlantic Council of the United States. É até bom que aparece esse nome em inglês. Eu fui no Arquivo Nacional ver se achava alguma coisinha a mais. E achei. Já até adianto. De 89. Desculpa. Dos anos 80. A denúncia que os caras estão fazendo, mas é um dossiê de 92. Aí tá no site oficial, né? Um quadro honorário. Quem doou entre 50 a 99 a 100 mil dólares. Apex. E você vê quem contribui com 1 milhão ou mais. Rockefeller Foundation. Só os melhores. Só os melhores. Em português, claro, significa que o governo, ou melhor dizendo, a ala militarista do governo, ajuda a patrocinar uma organização internacional esquerdista que trabalha para censurar conteúdo de apoio ao presidente com base em boatos da mídia oposicionista e numa CPMI que fracassou cabalmente em demonstrar os tais esquemas milionários para a disseminação de fake news e discurso de ódio. E aqui não é passando pano nem nada, mas vocês não veem que é engraçado, gente? Passado muito tempo, CPMI, pelo menos na CPMI, ninguém demonstrou como é que funcionava, né? O grande esquema milionário. Ninguém mostrou nada, né? No final não acharam nada. Não acharam nada na CPMI. Terminou com um burro na água. Com o caso do Hans River. Que ficou feio, na verdade, para a imprensa. Destaquei que a ala militarista, né? Porque a Apex, no começo do governo, foi objeto de disputa entre conservadores colocados na agência pelo Ernesto e Santos Cruz, cioso de afastar dali os perigosos ideólogos. Na pandenga, acabou que a presença da Apex foi entregue ao Sérgio Segovia, que, tão logo assumiu o cargo, mandou embora a empresária bolsonarista Letícia Catelani, então diretora de negócios da agência, segundo o posto mais importante da casa. Note-se que uma das agendas de Letícia Catelani na Apex, em consonância com as pautas conservadoras, era cancelar convênios da agência que beneficiassem adversários ideológicos do novo governo. Aí você deve conhecer o cenário, você fala, mas o BSM é uma página mais à direita, né? Eles se dizem conservadores. Essa nota é meio suspeita, né? Eu sei que você vai falar sobre isso e por isso que a gente vai olhar algumas coisas. Aqui, óbvio, é só o tweet da Catelani, quem tem boca fala o que quer, mas eu acho que isso daqui é um guia e a gente vai provar que ela realmente tentou, mas tentou fazer o que foi proposto. Cara, o que passava do ponto em termos ideológicos não tem como ter dinheiro, mas o que passava do ponto mesmo. E quem, né, deu o certificado de envelheceu bem para Letícia Catelani foi Alexandre Frota. Mas a gente vai chegar lá. O tweet de cima foi no dia que ela foi demitida, né? Foi no dia seguinte. Combati incansavelmente a corrupção. Fechei as torneiras que alimentavam. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios, além de ameaças e difamações. Não me intimidei. Gratidão pelo apoio e movimento.
Alguns dias antes, um mês antes, em abril, ela falava assim, ó, isso aqui em 2019. O governo estava começando, gente. Anuncio que ultrapassamos ontem a meta de redução de 10% dos gastos, 35 milhões, e já totalizamos mais de 38 milhões de economia. Renegociamos contratos e cortando despesas. Foco na transparência, modernização e efetividade nas ações. Em breve, novos anúncios. Apex Brasil. E aí, conforme o BSM falou, cara, a questão tá tendo uma batalha ideológica contra a ala, né, do Santos Cruz, que acabou demitido. Correio Brasiliense comenta na época, né, no dia que ela foi demitida, que foi no dia 6, Letícia Catelani, pivô de todas as crises na Apex, é demitida. Aí tá ali, o novo presidente da Apex, o Sérgio Segovia, assumiu. No dia que ele assumiu, já começou a fazer mudança. No dia que o Santos Cruz emplacou o Segovia já foi fazendo a limpa. Pra você ver como o tempo, né, às vezes dá razão. Letícia é filiada ao PSL, chegou a comandar o partido de São Paulo, mas acabou sendo afastada depois de partir para a briga com o Bebiano. Vocês viram de que lado o Bebiano ficou, né? Ela estava na frente do PSL em São Paulo. Bebiano, bom, podia ter dado certo, podia ter dado certo. Podia ter dado errado. Bom, deu errado, né? A relação de Bolsonaro com o PSL. Mas você vê que talvez nem tudo é tão simples, né? Como às vezes algumas pessoas tentam colocar. Veja como tem histórias que quando você vai tentar entender, você começa a ver que ela é muito mais complexa do que parece. Fala, pô, não deu certo com o PSL, né? Teve oportunismo de muita gente, teve muita gente que tá com o olho gordo pra cima de Bolsonaro. Ao mesmo passo, também tinha gente que tava trabalhando a favor, mas sofrendo inúmeras resistências. 6 de maio, no dia da demissão. Novo presidente da Apex demite diretora anti-Santos Cruz. Tava ali no ápice da confusão. No ápice. O dia 5 de maio, que foi o dia anterior, trata de um episódio que a gente já comentou recentemente no vídeo número 1500, um episódio histórico aqui neste canal, onde eu fiz questão de fazer um dossiê da história da direita, saindo, né, do zero até a primeira busca e apreensão, baseado exclusivamente em fatos concretos, documentos oficiais, documentos protocolados na CPM das fake news, como cada um participou até a primeira busca e apreensão em 2020. E o dia 5 de maio faz parte disso, é um dia muito importante. É o dia que Danilo Gentili joga pra cima o vídeo do Santos Cruz clamando por censura. Falando em regulação das redes, né, com a Vera Magalhães. No dia seguinte, a Letícia Catel foi demitida. Letícia Catelani foi uma das insufladoras da campanha Fora Santos Cruz, que ficou um dos assuntos mais comentados no Twitter neste domingo, dia 5. O serviço de inteligência do general Palaciano dá conta de que o Ernesto é outro nome forte na força-tarefa para a exoneração do ministro. A confusão estava gigantesca. Tempo depois, Santos Cruz caiu. Mas ele aprontou antes de cair. 20 de junho. Aqui o Santos Cruz tinha caído. E olha como é engraçada essa nota. Como as informações, com essas novas movimentações, o reposicionamento das peças nesse tabuleiro. Santos Cruz sempre próximo a MBL, sempre próximo a Sérgio Moro. Como a batalha pela comunicação no Planalto levou à saída de Santos Cruz. Ernesto Araújo, eu peguei aqui o pedaço que me interessava do parágrafo. Ernesto não aceitara a interferência do general na escolha do novo chefe da Apex, após brigas internas resultarem na saída dos nomes indicados pelo ministro das Relações Exteriores. Na queda de braço, Santos Cruz venceu e emplacou o Segovia no órgão. Então, assim, estava tendo um conflito. Talvez faltou traquejo para Ernesto, talvez faltou traquejo para Catelani, talvez foram com muita sede ao pote para tentar fazer a mudança que eles achavam que fosse necessária, pode ter sido. O que se sabe é, nessa batalha, o Santos Cruz venceu, naquele momento. E aí, a gente tá falando desse ponto por quê? Porque a Apex doava dinheiro, né, para Atlantic Council, que é onde está, né, quem é o guarda-chuva que comporta
o DFR Lab, que fez o relatório que criou toda essa confusão e foi dando ares de um grande gabinete para propagação de ódio e fake news, a história do gabinete do ódio, que não começa assim. Mas a gente chega lá. Essa matéria é interessante também porque ela aborda outro ponto que muitas vezes questionava, né? Falar, cara, mas por que Bolsonaro adotou esse caminho desde o início? Às vezes Bolsonaro talvez pudesse ter, sei lá, tentado treitar com grupos de mídia desde o dia zero. Podia ter tentado trazer a imprensa pra perto, falar, cara, vamos trazer a imprensa pra perto, vamos colocar notícia positiva na imprensa. Santos Cruz tinha uma visão divergente sobre o que fazer com a comunicação do governo. O general pretendia arrochar os repasses a veículos de comunicação por avaliar que as redes sociais oficiais poderiam se encarregar das divulgações a um custo muito menor do que se compra de espaço publicitário. O ministro ainda era contra abrir as torneiras para fazer pesquisas de opinião. Santos Cruz também demorou para liberar, por exemplo, a verba para a campanha da reforma da Previdência. Dizia em reuniões que não era preciso convencer a população da importância da reforma, já que quem vota são os parlamentares. Era refratário à ideia de investir em TV aberta e defendia gastos apenas em redes sociais que custam menos. Santos Cruz não queria. Não vai fazer isso não. Pesquisa de opinião para o governo saber como se posicionar melhor em determinados temas e conseguir mais apoio? Não. Vamos sabotar desde já. O governo tem que viver um apagão de ideias. É um apagão de ideias. Sabe? Não pode saber o que a sociedade pensa. Não, tem que deixar Bolsonaro perdido. Veja, Santos Cruz. Veja como alguns movimentos que no primeiro momento você fala, não, o cara tava pensando em economizar dinheiro. Mas olhando hoje para trás, vendo o quanto Santos Cruz trabalhou para derrubar o governo e continuou trabalhando depois, com quem ele se aliou. Será que isso aqui era só um desejo de economizar dinheiro? Será que era só a vontade de economizar? Gente, Santos Cruz é um cara que veio do establishment. Falar que comunicação em TV aberta não serve de nada. Vou botar isso na internet. Santos Cruz não é inocente a esse ponto. Aí, quem realmente inocenta a Letícia Catelani e mostra o que acontecia na Apex é Alexandre Frota. Uma matéria que não tem quem suspeite porque é da revista Piauí, da turma dos Moreira Salles, odeiam Bolsonaro, inclusive a nota é pra isso, pra criticar, jogar pedra, né? O dono da revista, o Moreirinha, é um cineasta, é da turma do cinema, e você vai entender por que eu tô falando isso. Generais agora miram chanceler, tem que derrubar agora o Ernesto, tem que tirar todo mundo da ideológica. Na casa ao lado, a queda de Catelani também foi comemorada por deputados como Alexandre Frota, que finalmente conseguiu uma audiência na Apex, passado 2 dias da saída da diretora. Ele se ressente do fato de que ela ter se negado a discutir com o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo a renovação de um convênio antigo de patrocínio de empresas brasileiras em eventos internacionais. O então presidente da Apex, Mário Villalva, combinou com o sindicato de estender o contrato por 40 dias para permitir a participação no Festival de Cannes, mas Catelani interferiu. Não vai não. O embaixador foi demitido da presença da agência e o contrato ficou suspenso. E aí o contrato foi retomado a tempo de ir para o Festival de Cannes de cinema. E foi retomado pelo Segovia. Vamos ver o motivo? O motivo da recusa em negociar, segundo Alexandre Frota, a Catelani não quis que a Apex financiasse. O motivo crucial é o filme Marighella. Sabe Marighella? Tocou o terror, o criminoso, mas que a esquerda trata como herói? É bem. Que é da O2 Filmes, uma das maiores do país, dirigido por Wagner Moura, sobre um dos símbolos da luta contra a ditadura militar. Não acho que é porque era um símbolo da luta, acho que era um símbolo do mal. Esse cara aprontou demais. Nem o Fernando Gabeira, que aprontou na época, fala bem dele. O tempo inocentou as pessoas, né? O tempo mostrou o que estava acontecendo. Imagina, isso aqui, com 5 meses de governo, estava assim. 5 meses de governo. Era isso que o Santos Cruz estava aprontando. Lembrando que, ainda
em fevereiro de 2019, Santos Cruz já tinha levado para dentro do Planalto Ilona Zabor. Antes mesmo do Moro tentar emplacar ela no cargo. Santos Cruz já tinha levado. A sabotagem foi desde o dia 0. Aí, para a gente voltar para a questão, porque a gente parte da discussão da questão do Brasil 247, que está sendo denunciado agora por ser um propagador da narrativa oficial do Kremlin. Na época do relatório da DFR Lab, noticiário na Globo, aí olha essa notícia do dia 8. Investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável por página de fake news derrubada pelo Facebook. Aí o Peru Vemave falava assim, ó, os caras pegam a informação que sempre foi pública e metem investigação aponta. Aí você vê essa matéria após o relatório. Técio trabalha com um presidente íntegro chamado Gabinete do Ódio. Ele comandava a página Bolsonaro Opressor 2.0, que tinha mais de 1 milhão de seguidores. Aí você... Isso aqui é de 2020, ó. Julho de 2020. Olha a data da matéria da Globo. 4 de janeiro de 2019. Bolsonaro nomeia para gabinete pessoal assessor que atuou em página de ódio durante pré-campanha. Página de ódio. Técio estava desde 2017 no gabinete de Carlos, no Rio, mas nas eleições era responsável pelo perfil Bolsonaro Opressor 2.0. Então, assim, como é que a investigação aponta? Como assim investigação aponta, velho? A Globo já sabia isso desde 2019. Mas foi um escândalo, porque esse escândalo foi crucial para tentar criminalizar o Gabinete do Ódio como um grupo que propagava desinformação. Olha a Globo na época. Essa pessoa, Lori, você vai olhar a biografia no Twitter e fala, não, sou ativista climática, sou a favor disso, todos os ismos possíveis que a turma da esquerda adora. Mas só quem assiste a Globo, né, poderia fazer um comentário desse, acho que só pessoas de esquerda assistem. Interessante que a investigação do DFR Lab sobre a rede de desinformação ligada ao gabinete dos Bolsonaros passou a ser chamada de Laboratório Americano e não mais Atlantic Council, agora no Estúdio I. Olha o Estúdio I. Da Natuza, da Miriam, da André Sadi, da Daniela Lima, né? Mudaram até o nome. Então, Laboratório Americano. Ainda bem que o Brasil pode contar com think tanks do Departamento de Defesa americano. E na época nem era o Biden ainda, viu? Na época, não era nem o amigo Biden ainda que era presidente. Ainda era o Trump. Uma ONG ligada ao governo americano. Olha, se o Trump vencer... se ele quiser fazer uma coisa realmente pelo bem do Brasil, tira a USAID do Brasil. Tira. Só pra começar. Tira todos esses grupos daqui. Só faz isso. Só tira. E corta o financiamento. Pra todas essas ONGs. Que os Estados Unidos tá atrapalhando, mas tem tempo, viu? Ô, turminha. Aí, pra você entender ainda mais o papel da DFR Lab no Brasil, na direita, nessa perseguição, eu quero pular para 2022 para a gente voltar para 2020. No final de 2022, o mundo estava vendo, e é o mundo mesmo, esse primeiro tweet tem 55 milhões de visualizações. O mundo estava vendo a divulgação do chamado Twitter Files. Essa daqui foi a parte 6. O Twitter Files foi uma série de notícias, foram publicadas originalmente no Twitter, várias threads. Na época foi o seguinte, Elon Musk comprou o Twitter, e ele liberou acesso a uma série de documentos, e-mails para jornalistas, para eles poderem investigar o que se passava na empresa. E aí ficou provado que existia um conluio do Twitter com agências do governo americano. E um conluio para promover censura de pessoas que não agradavam à esquerda. Podemos falar assim. E aí na parte 6 da thread... Na parte 6 do Twitter File 6, não foram todas escolhidas pelo Matt Taibbi, teve a Barry Taze e outro cara, foram os 3 principais jornalistas que escreveram na época, tem umas 10 partes. Ele começa assim, ó, os arquivos do Twitter, parte 6. Twitter e a subsidiária do FBI, tá falando, o Twitter se tornou um braço do FBI, quase isso.
Os Twitter Files revelam mais a cada dia sobre como o governo coleta, analisa e sinaliza seu conteúdo nas redes sociais. O contato do Twitter com o FBI foi constante e generalizado, como se fosse subsidiária. Entre janeiro de 2020 e novembro de 2022, houve mais de 150 e-mails entre o FBI e o ex-chefe de confiança e segurança do Twitter, Yoel Roth. Alguns são mundanos, como o agente São Francisco, Elvis Chan, desejando a Roth feliz ano novo, junto a um lembrete para comparecer à nossa teleconferência trimestral na próxima semana. Outros são solicitações de informações de usuários do Twitter relacionados a investigações ativas. Mas o número surpreendentemente elevado são os pedidos do FBI para que o Twitter tome medidas contra a desinformação eleitoral. Vou repetir. Desinformação eleitoral envolvendo mesmo tweets de piadas de contas com poucos seguidores. E a thread começa, e ela vai. E ela sai postando, inclusive, troca de e-mails entre pessoas. E o ponto que nos interessa nesse vídeo é o tweet 43 e 44. Isso a gente comentou em dezembro de 2022. No meio da confusão que o Brasil estava vivendo, a gente estava comentando. No meio da confusão, a gente estava comentando. Esses prints são novos. Eu queria fazer mais bonitinho para ir pro Atlas. Mas a gente estava comentando. Porque eu não tento não perder a visão dos acontecimentos. O EIP, que é... Deixa eu pescar o nome aqui do EIP. O EIP é Projeto de Integridade Eleitoral, é Electorate Integrity Project, Projeto de Integridade Eleitoral, faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo que analisam conteúdo em massa. Uma lista que também inclui o DFR Lab do Atlantic Council e o Centro para Políticas Informadas da Universidade de Washington. Conclusão. O que a maioria das pessoas considera como o Deep State, o Establishment, é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados e ONGs. Será que no Brasil a gente pode falar que o establishment são as agências estatais, os campeões nacionais e as ONGs? Que por vezes as ONGs são financiadas pelo Estado. As linhas ficam tão confusas que perdem um sentido. Aí, neste ano de 2024, o site Environmental Progress publica esse texto. A ascensão do complexo industrial da censura no Brasil. E tem uma parte dedicada a falar do DFR Lab. A teoria do gabinete do ódio foi parcialmente atribuída a uma luta pelo poder dentro do governo de Bolsonaro entre as facções militares conservadoras sobre a Apex, uma entidade governamental focada em promoção da exportação brasileira dos investimentos estrangeiros. Após a publicação do relatório do DFR Lab em 9 de julho de 2020, a Apex rescindiu seu contrato com o Atlantic Council. O DFR Lab também colaborou com ministrando um negócio aí do governo, do Estado, ministrando treinamento de funcionários em 2020, patrocinado pelo Instituto Vero, criado pelo youtuber Felipe Neto. Esta formação enfatizou a identificação e o combate à desinformação utilizando métodos Open Source Intelligence, o OSINT, para análise de redes. Além disso, o projeto de integridade eleitoral, esse daqui, que o Matt Taibbi denuncia em relação a combate à desinformação eleitoral no Twitter, nos Estados Unidos. Esse mesmo. Além disso, o EIP organizou conferências online em 2022 com a participação, uma coisa aí, aprofundando a tomada de decisões tecnológicas. A mesma turma que está na confusão dos Estados Unidos, mesma turma. Tá no Brasil também. Aí, como eu disse para vocês, que a história do gabinete do ódio, ela não segue em relação à desinformação, etc. Não. É literalmente a birra da ala militar com a ala conservadora. O gabinete do ódio está por trás da divisão da família. Aí falava, o Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que tem forte influência sobre Bolsonaro, é conhecido como gabinete do ódio. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários com suas interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo e são responsáveis pelas redes sociais do presidente. Era isso o tal do gabinete do ódio. Pela informação. Só. Essa ala ideológica faz a cabeça de Bolsonaro e incentiva a adotar um estilo beligerante, além de ofuscar nova coordenação política. Só isso. Não tinha essa... fake não tinha gente. Com a senha das redes do pai, Carlos Bolsonaro, 02, das ordens para os assessores, Técio, José Matheus e o Matheus Diniz.
Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, também faz parte do grupo. Aí dizer que o integrante é o Célio Faria Júnior, que eu acho que não era. Que Bolsonaro trouxe da Marinha, hoje é chefe da assessoria especial da presidência. Aí falava, né, carta branca para entrar no Planalto, o assessor parlamentar Leonardo Rodrigo Léo Índio, virou espécie de espião voluntário do governo. Léo Índio produziu dossiês informais de infiltrados e comunistas nas estruturas federais, como revelou o Estado. Quando é o petismo falando de desbolsonarizar o Brasil, a imprensa bate palma. Agora, quando a direita quer tirar os petistas para não sabotar o governo, aí é dossiê informal, não os infiltrados comunistas, tudo entre aspas. Ou então o ministro da Segovia, Santos Cruz, comprou a briga com o Carlos e com ele foi demitido. Não, o Santos Cruz foi demitido por apoiar a censura. E depois criar uma confusão gigantesca e tentar sabotar o governo. A equipe do Gabinete do Ódio não aceita interferência dos profissionais da Secretaria de Comunicação. Segue ordens de Carlos, que atua sob a inspiração de Olavo de Carvalho. Eu nunca achei que Carlos seguisse ordem de Olavo de Carvalho, né? Mas tudo bem. E o que é que a gente vê agora em 2024? A DFR Lab faz a denúncia contra o Barra 247. Ninguém comenta. Ninguém comenta. Ninguém liga. Ninguém liga. Eu não li. E assim, eu não acho nem que deveria ligar. Aqui pra mim só mostra a hipocrisia. Porque no final do dia é só uma ONG fazendo um trabalho porco. Com a esquerda eu acho que tem muito mais embasamento. Mas tudo bem. Deixa lá a liberdade de expressão dos caras. É só pra mostrar que, como no final do dia, sabe, é um jogo. É um jogo, é parcialidade. Quando você vê, sabe, os desdobramentos do governo Bolsonaro, você vê que tudo é um pouco mais complexo. E que coisas que não tinham nada foram transformadas em escândalos nacionais com direito a reportagem no Fantástico, como foi essa história aí do DFR Lab. Aí, dando um bisu nos vídeos da época, vi essa nota aqui, falei, pô, envelheceu bem também, né? Fiquei feliz comigo mesmo. A Apex cancela a afiliação à instituição que ajudou o Facebook a derrubar páginas ligadas a Bolsonaro. A nota falava que no Twitter, o escritor Olavo de Carvalho e alguns de seus seguidores acusaram a agência de financiar a remoção das páginas. Carvalho escreveu: a ala militar do governo trabalha para financiar, com dinheiro público da Apex, uma organização internacional de esquerda que trabalha para censurar conteúdos de apoio ao presidente. Aí botou entre parênteses Kim Paim. Se isso é verdade, os generais têm que ir para a cadeia. O tweet faz referência ao youtuber Kim Paim, seu seguidor, que tratou da parceria entre a Apex e o Atlantic Council em um de seus vídeos. A Apex não comentou as declarações de Olavo e seus seguidores. Eu não descobri na época sozinho essa questão da Apex. Eu meio que dei voz à turma do Brasil Sem Medo. E a coisa vai crescendo. Eu falei pra você até no vídeo ontem. Eu falei, gente, tem umas coisas que às vezes é o ato político. Alguém toma a primeira ação. Às vezes, eu falei do Zema. O Zema deu entrevista. No primeiro momento, quem leu a entrevista do Estadão já viu que o Zema falou. Falando, pô, galera, olha só, né, com o Bolsonaro aí, tô com medo. As coisas estão sendo meio parciais, né? A forma como tá sendo feitas as investigações contra Bolsonaro. Eu falei, pô, o Zema falou isso. Aí depois tem as pessoas que viram isso e colocaram nas redes sociais. Aí a gente trouxe em vídeo e contou pra mais pessoas. Então, assim, tem que aproveitar essas oportunidades e ir contando. E vai registrando as coisas, porque lá na frente, às vezes faz diferença. Lá na frente mostra quem tá contra essas instituições do imperialismo americano e quem é vassalo. O Barra 247 é vassalo, bate palma pro imperialismo. Como ficou naquele tweet do Pensar a História logo no início, né? Estão do lado do Biden, né? Estão do lado do Biden, do imperialismo fascista norte-americano. Aí eu tava dando um bisu no Arquivo Nacional, ver se achava alguma coisa interessante da Atlantic Council. E eu achei esse dossiê de 92, 10 de janeiro de 92, Ciência e Tecnologia, era confidencial. Potências emergentes, submarinos de propulsão nuclear e regime de não proliferação. Do que é que se tratava esse dossiê? O trabalho intitulado Potências Emergentes, Submarino, né? Vou chamar de SPN, que é a C que ele vai chamar, né? Submarino com a propulsão lá. E o regime de não proliferação, de autoria de Trevor McMorris State, e publicado em setembro de 89 pelo Centro de Relações Internacionais da Escola de Estudos Políticos Queen's University, em Kingston, Ontário, Canadá, constitui um estudo prospectivo a respeito dos prováveis efeitos que a aquisição de um SPN, né, submarino de propulsão,
pela Índia e pelo Brasil teria sobre o regime de não proliferação de ferramentas nucleares. Aí quando você pular para as considerações finais, a entrada de SPN nas estruturas militares de potências emergentes não será um sinal positivo para as normas de não proliferação. Olha, o Brasil ter acesso a esse tipo de maquinário... Não pode não. O Brasil tem que seguir, né, sem nada. Não, o Brasil não pode. Em termos perceptivos e psicológicos, por fim, o movimento de certos países em desenvolvimento em direção à aquisição de SPN não será bom para o regime. Vai ser bom não, velho. Vai ser bom não. Não vai ser bom não. E o que é que isso tem a ver com o Atlantic Council? O dossiê sai seguindo e ele traz, né, o material que foi colocado na mesa. E a tal pesquisa usa como material bibliográfico para atacar o Brasil e para sabotar as questões nucleares do Brasil, que estão sendo sabotadas até os dias atuais. Olha só. Pesquisadores, né, chegaram a usar o mesmo conceito de tecnologia e produção de reatores. O Brasil não tem, mas pode desenvolver num tempo curto. A produção do reator é capaz de produzir grandes quantidades de plutônio. Com os pesquisadores, com a pesquisa dos reatores, né, eles são relativamente baratos e requer um mínimo de tecnologia e são fáceis de serem refilados, né, colocar mais combustível. Ver proliferação de ferramentas, volume 2. Quem produziu? Atlantic Council of the United States. Falei lá no início, né? Falei, olha como é importante esse nome aqui em inglês, da Apex, os $100 mil, que ia fazer muito sentido, né? Atlantic Council of the United States. Em 78, a galera já tava falando que o Brasil é um problema. Em 78. Aí você entende aquele tweet da senhora de esquerda lá atrás, que ela falando no Estúdio I. O Estúdio I agora chama de laboratório americano. O Estúdio I não chama mais de Atlantic Council, a turma da Globo, entendeu, né? Olha, a ONG ligada ao Departamento de Defesa Americano agora virou do amor. Virou do amor porque é contra a direita. Esse é o nosso Brasil. Veja como precisamos discutir soberania nacional. Veja como precisamos discutir um projeto realmente, né, robusto de país. Porque as amarras que nos prendem não são apenas dos petistas. Os petistas são inquisidores que usam todas as ferramentas que têm para perseguir. Mas eles contam com o apoio de muita gente. E tem que ter um material, né, robusto, que a opinião seja validada pelo consórcio. E aqui chegando nos finalmente, olhando os vídeos antigos, eu vi o que eu tinha comentado na época, eu achei os materiais engraçados. Aqui só para mostrar para vocês, né? Coisas que envelheceram muito bem. Eu achei essa postagem aqui funcionando no vídeo antigo. MBL, mais novo, mais PCdoB contra o Brasil. Agora no canal do MBL, acho que é Encontro Parlamentar do Novo do PCdoB, intelectuais de esquerda, intelectuais de direita, frente ampla contra os antidemocráticos. É disso que precisamos. Inclusive essa história da antidemocracia surge com o MBL em maio de 2019. Esse mesmo maio que a Letícia Catalani foi demitida. E que teve essa confusão na Apex. Quantos de vocês, a história da Apex, lembravam? Tem pelo menos lembrar por alguma coisa. A gente já comentou ao longo desses anos. Agora vai pro Atlas, pra ficar registrado, pro futuro, pra gente entender mesmo. Bota assim organizado. Episódios que talvez só quem tava lá na época pra montar, né? E que você vê que só o que tá na imprensa você não consegue chegar na conclusão final. Eventos de 2022 que se lembram com 2020, ninguém colocou no papel. Ninguém colocou esses assuntos de forma conectada. Está lá no Atlas Brasileiro. kimpai.com/br. Mais um assunto que eu já sei que vai dar trabalho, porque vai cair pra mim. Esse tema eu gosto de escrever. Esse dossiê de história tá me dando trabalho, viu? Aí eu achei uma postagem também engraçada. Envelheceu bem, viu? Nossa senhora. Aqui eu trouxe em vídeo na época um RT do Deltan Dallagnol, na sua amiga Bela Megali. Eu sempre falo pra vocês, Bela Megali é porta-voz do Moro do Deltan no Globo. Ela divulgando ali, ó, abaixo assinado de 295 procuradores reforça pedido de demissão de auxiliar de Aras.
pressão por saída de Eitel começou depois que ele disse que existiam ilegalidades nas prisões preventivas da Lava Jato e que Deus foi o responsável por Bolsonaro no poder. Tava lá Deltan, né? Ei, Deltan, e agora tu tá aí, querendo apoio de Bolsonaro pra ser prefeito de Curitiba. Momento de união, né, Deltan? E aí eu achei essa postagem que eu trouxe em algum desses vídeos que eu não sei porquê. É uma coisa que eu escrevi no Facebook em 2017. 18 de maio de 2017. Vocês curtem e me mandam mensagem no privado concordando comigo. Quando vocês vão compartilhar suas ideias e dar suas caras à tapa também. Eu escrevi isso no contexto, não sei se vocês vão lembrar. A galera tinha um receio de falar que apoiava Bolsonaro em 2017. Sabe? A galera não queria nem sair do armário. Não, é um negócio assim, minha coisa. Aí eu lembro que eu postava umas coisas, aí vinha um conhecido meu amigo, falava, pô, eu gosto desse cara, viu? Esse cara aí, velho. Esse cara é porreta. Eu falei, pô, mas fala aí, velho. Vai que aqui só no privado, fala aí, pô. Dá uns RT da vida, não, compartilhamento da vida. Viu como as coisas mudaram? Não é porque o povo tinha vergonha. Hoje em dia o povo briga pra ver quem é, né, o maior dos apoiadores. As coisas mudaram no Brasil. Mudaram. Quarto e último tema seria um complemento, mas dá pra comentar amanhã sobre outros assuntos. Mas acho que deu pra gente ver um pouco sobre Inquisição, perseguição, parcialidade. Quando a imprensa só se preocupa quando é contra a direita. Esse carro do 247, principalmente só vocês vão saber, quem viu o tweet do Leonardo Coutinho. No máximo, o 247 vai se vangloriar. Ah, estamos sendo perseguidos pelo imperialismo americano. É que eles bateram palma e que eles defenderam, né? Quando era contra Bolsonaro. É muita hipocrisia. A questão dos precatórios de Ciro Gomes, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém. Estão acusando Ciro Gomes de ser bolsonarista. Tá dando munição pra oposição. Fique calado, Ciro Gomes. Um retrato do nosso Brasil e que eu acho que nos ajuda a entender como chegamos nos dias de hoje. Porque Santos Cruz foi nomeado, porque foi demitido, porque ele conseguiu vencer a batalha, porque, sei lá, tudo que aconteceu. São coisas que um dia talvez a gente tenha a resposta. Mas por hora acho que dá pra mostrar mais ou menos que existia uma confusão bem grande. E que, além de toda a oposição no Congresso, Rodrigo Maia, que estava naquele período, a Globo, o establishment, nem no próprio governo, Bolsonaro tinha apoio, né, real para tentar avançar com um projeto que ele apresentou em 2018 e foi referendado pela população. Eu vou mandar os vídeos que eu dei play, que foi do Ciro e do Magnoli, lá no Telegram, link tá sempre na descrição. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, pode estar no do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Fico por aqui, compartilhe o vídeo, volta amanhã e eu te deixo que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!